Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas, pelo sistema digital e analógico, pela NET, Claro TV, canais 190 e 690. Também está nos acompanhando pelo Facebook do Canal do Boi, também em todas as páginas que levam o Agricultura BR. Obrigado a todos. Você que nos acompanha pela Neo TV, TV por assinatura lá no Paraguai e aqui no Brasil também, pelo portal sba1.com, portal do agronegócio, notícias, informações, grandes oportunidades de negociação também que você tem aqui no portal do SBA1 e, claro, o Canal do Boi e o Agrocanal. A partir deste momento, a TV Imaculada Conceição está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos ao programa. Hoje é sexta-feira, dia 19 de fevereiro. E eu começo esse programa falando a respeito de boi gordo e principalmente a respeito de demanda por carne bovina. Se nesta última quinta-feira eu comentava os dados da Secretaria de Comércio Exterior, como que a China se comportou e que o produtor rural pecuarista não deve ficar aí muito sensibilizado, emocionado com o que tem visto e muita gente comentando que o volume de exportações está mais baixo, que tem uma questão de volume de carnes maior dentro de supermercado, que não deve se emocionar não, porque o fato não muda, né? Os fundamentos são os mesmos, não tem boi gordo para terminação. E mais do que isso, as demandas sobre o produto brasileiro são maiores. É o que vai nos explicar agora o professor Marcos Fava Neves, especialista em gestão estratégica do agronegócio. Realmente, nas compras de carne bovina começou mais devagar esse ano de 2021, mas tudo indica que vem com força. Não só o Brasil, Estados Unidos, Argentina devem se beneficiar com o apetite chinês por carne bovina e também de outros países asiáticos. Principalmente pelo fato de que você tem uma recuperação da demanda vinda da flexibilização da política de isolamento e do crescimento econômico no mundo, esperado talvez aí mais de 5%, e a volta com força do setor de serviços também, dos restaurantes e assim por diante. Esses setores demandam também bastante carne. Então eu acho que mesmo começando devagar, principalmente os feriados lá da China, a aceleração deve ser grande, sim. Nós vamos ter um ano com boas exportações, não só da carne bovina, mas das carnes brasileiras, ajudando também a compensar um pouco ainda de dificuldades no mercado interno que a gente possa ter. Mas acredito que em termos de consumo é um ano bom para as carnes, sim. Aí questões ligadas à carne bovina, e esses comentários são bons porque dão sustentação àquilo que o Canal do Boi está dizendo a respeito do que acontece com as relações de demanda e oferta relacionada à carne bovina no Brasil. Uma demanda alta, a demanda não muda sobre carne bovina, uma oferta muito restrita de gado pronto no Brasil e uma China fora do mercado, China fora de qualquer mercado, de soja, de milho no mundo todo, e é isso que o pessoal acaba não falando por aí, apenas comentar um recuo para fevereiro em relação a embarques de carne bovina, sendo que a China fez aquisições antes, né? Ela não fez como no último ano, e sim, ela tomou uma decisão diferente. Então, eu aconselho você a entrar no Canal do Boi, dar uma olhada nas nossas análises, que elas são diferentes em relação a esse ponto de vista que você tem visto. Vamos dar uma olhada agora como é que vem a pecuária brasileira agora, negociando boi gordo no mercado futuro, portanto, B3 aqui no Agricultura BR. Nós falamos de mercado, então olha só como é que nós vamos destacando isso. Nós temos aqui a alta agora um pouco mais expressiva. A posição de fevereiro para boi gordo sobe para R$ 301,35, alta de 0,70% para fevereiro. Março, R$ 296,25, alta de 0,39 centavos. A posição de abril é negociada a R$ 286,45, com elevação de uma queda aqui de 0,16%, ajuste na posição de abril é o que nós temos. Maio sobe 0,41%, vindo para R$ 284,75. São os destaques do mercado do boi aqui no Agricultura BR.
No sul do Brasil, a evolução da ferrugem asiática pode ser acompanhada através de um relatório que é feito pela Secretaria de Agricultura. Quem nos fala a respeito deste assunto é a repórter Viviane Lara. Os produtores do Rio Grande do Sul podem contar com mais uma ferramenta para monitorar as lavouras. A Secretaria de Agricultura e a Emater criaram um programa Monitora Ferrugem. Os dados sobre a incidência de esporos associados às condições meteorológicas, como precipitação pluvial, temperatura e molhamento foliar, são coletados toda semana em 24 municípios. Com essas informações, a tomada de decisão do produtor ou técnico é mais assertiva na propriedade. O programa também faz o acompanhamento das variedades de soja plantadas no Rio Grande do Sul para identificar eventuais quebras de resistência. Para saber mais, basta acessar o site da Secretaria da Agricultura. E nós conversamos com a pesquisadora da CCGL para saber mais sobre a doença aqui no estado. Vamos acompanhar. Atualmente, as condições ambientais estão bem favoráveis para a ocorrência de ferrugem, porque nós temos a presença de molhamento foliar, né, e temos também a ocorrência de temperaturas amenas. Para que a ferrugem consiga penetrar e causar doença nos tecidos, então nós precisamos de pelo menos 6 horas de molhamento, o que nós já temos garantidos pelo próprio orvalho, e também temperaturas noturnas que variam entre 18 a até 25 graus. Iniciamos essa safra com déficit hídrico, né? Tanto que as semeaduras foram atrasadas e jogadas, né, principalmente para o final de novembro e início de dezembro. Só que no mês de janeiro nós tivemos bastante chuvas e fevereiro também não tem faltado chuva. Né? Até em algumas regiões os produtores tiveram dificuldade de conseguir entrar com as aplicações em função, né, da grande precipitação, dos grandes volumes de precipitação. E nessas situações houve um atraso nos intervalos de aplicação, um aumento nos intervalos de aplicação, que geralmente devem ficar em torno de 15 dias, né, para que a gente tenha um controle efetivo de doenças. Só que em muitas situações nós tivemos intervalos superiores a 20 dias. Com isso, né, o residual dos fungicidas certamente é prejudicado e a porta então fica aberta para que as doenças possam ocorrer. No Rio Grande do Sul, agora nos últimos dias, principalmente no mês de fevereiro, que está ainda na metade, nós já tivemos mais de 50 casos de ferrugem reportados em lavouras comerciais. Então significa que a doença está presente, né, e a gente precisa ter atenção ao manejo. No campo, a soja está desde o estádio de florescimento até enchimento de grãos, e é um período bastante sensível em termos de proteção e de sanidade, onde a soja precisa estar com folhas verdes, né, para garantir o bom enchimento de grãos. Então, nessa fase é importante que a gente utilize fungicidas que tenham uma boa eficácia de controle para as principais doenças, né, não só para a ferrugem, mas para as outras doenças que ocorrem na lavoura. É importante o uso de fungicidas multissítio, que ajudam tanto para a questão de melhor controle de doenças, né, mas também ajudam a evitar a resistência dos fungos aos fungicidas. Sabemos que para a ferrugem, então, já há resistência relatada para os principais grupos químicos usados em soja, né, que são as estrobilurinas, as carboxamidas e os triazóis. Por isso os multissítios são indispensáveis no manejo. E outro ponto importante é atentar para os intervalos de aplicação. Então, esse ano, né, como comentei, tivemos em algumas situações intervalos maiores, porque os produtores não conseguiram entrar na lavoura, e nessas situações é importante pensar, né, em reduzir intervalos de aplicação. Então, ao invés de manter intervalos de 15 dias, fazer intervalos de 10 a 12 dias, né, e à medida que o ciclo da soja avança, isso também é importante, porque as folhas velhas, elas absorvem o fungicida de forma mais lenta, tem mais dificuldade de absorver o fungicida, e isso vai influenciar também no residual. Então, intervalos mais curtos acabam resultando em melhores controles de doenças. Tá? Outro ponto importante nesse momento, onde a gente já tem a ocorrência de ferrugem, é o uso de ferramentas curativas. Então, estrobilurinas e carboxamidas têm um efeito preventivo, devem ser utilizadas mais no início do ciclo de forma preventiva, enquanto que triazóis e morfolinas possuem um efeito curativo. Então, priorizar agora, né, misturas comerciais que já tenham na sua formulação a presença de triazóis, ou então fazer isso, né, na forma de reforço, seja pelo uso de triazóis ou pelo uso de morfolinas, que também tem um efeito curativo. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Viviane Lara.
E nós vamos agora trazer uma entrevista muito especial aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Isso porque nós vamos conversar pela internet com Paulo Roberto Nicola, ele que é empresário, produtor rural lá no estado do Rio Grande do Sul, autor de importantes publicações e publicações que mostram como o sojicultor lucrar melhor com soja. E, senhor Paulo Roberto, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, uma honra tê-lo por aqui. E olha, eu quero saber do senhor, dentro do cenário que nós temos para a oleaginosa, no internacional e no nacional, nós temos Estados Unidos com um estoque de passagem muito baixo, nós temos Brasil com uma safra muito vendida, temos algumas coisas ligadas a custos de produção mais elevados. Como é que o senhor avalia este momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Em primeiro lugar, é uma satisfação bem grande poder colaborar um pouco com a atividade rural. Fabiano, vamos raciocinar o seguinte, ó. Essa safra que estamos colhendo, aqui no Rio Grande do Sul deve começar em breve, essa safra, ela já, boa parte dela foi comercializada, né? E os custos dessa safra, os preços estão ótimos, né? Mas estão ótimos por um percentual relativamente baixo dos produtores, que são aqueles produtores que, felizmente, pelo menos aqui no sul do Brasil, vai sobrar bastante soja, né? As colheitas estão bem acima do esperado. Nós prevíamos aí uma seca, a maior seca dos últimos 30 anos e temos sorte chovendo bem. E o Brasil vai fazer uma safra excelente, tá? E essa safra passada, os preços da safra já estão definidos. Eu até acredito que quem não vendeu o produto até agora com esses preços está perdendo uma tremenda oportunidade, tá? Então, a preocupação que eu vejo sempre agora é que o produtor ele já está se preparando para a safra 2022. Tá? E aí é que está, digamos assim, o momento do produtor pensar muito bem na compra de insumos, tá? No planejamento da próxima safra. Porque, na minha maneira de entender, essa que passou, as cartas já foram colocadas à mesa e os preços estão ótimos e penso eu que quem tinha alguma coisa para comercializar aproveitou e já comercializou. Então, agora nós temos que falar sobre a safra, próxima safra de soja, que é 2022, Fabiano. E, Paulo Roberto, falando a respeito dessa questão da nova safra, né? Pensando na 21-22, que é o fator que nós estamos agora vendo muito. Nós estamos vendo ali uma situação, principalmente nas trocas, nas negociações de barter, algo talvez que a gente não estava mesmo acostumado a ver. Enquanto antes nós tínhamos esse processo dolarizado, agora as negociações estão feitas literalmente em soja. É a soja que é a moeda ali para as trocas, para o barter. Como é que você avalia esse momento aí para a sojicultura nacional? Não. Digamos assim, ó, eu sugiro o seguinte, ó. O barter, que é essa troca de produtos pela troca, a compra de insumos e a entrega de produtos, é o pior momento possível de se fazer isso, tá? Queira ou não queira, as empresas estão se prevalecendo bastante. Como o sojicultor está tendo a felicidade de ter um produto muito bem valorizado, todo mundo está aumentando o preço desproporcionalmente, tá? O adubo, por exemplo, o KCl aumentou 22%. Os fosfatados, no mesmo período em relação ao dólar, ano passado, o dólar baixou 8%, de abril para cá ele baixou 8%, e os produtos fosfatados, eles aumentaram 44%, né? Pega a questão de alguns agroquímicos, a maioria dos agroquímicos aumentou 20%, né? E agora, na hora das empresas montarem os pacotes de barter,
as empresas realmente estão extrapolando. Então, o que eu sugiro? E qual o processo normal que o produtor deve fazer, deveria fazer? Né? Ele saber quanto ele pagou pelo produto ano passado, né? E na internet tem dezenas de tabelas com preço de dólar. Ele tem a nota fiscal do que pagou pelo produto, ele tem quanto estava o dólar naquela época, e ele compare a correção do dólar com a correção do produto que ele está comprando. O que eu tenho orientado? Aqueles produtos que aumentaram, que aumentaram 6, 8, até 10% no máximo em relação ao ano anterior, vá se comprando devagarinho, né? O produtor está colhendo, ainda tem muito produto que sobrou da safra passada, né? Que a safra passada foi um ano de, queira ou não queira, foi um ano que houve muita compra de produtos, mas sobraram muito. E é hora do produtor ver produto por produto. A pior hora de se fazer o barter é agora, porque os produtos realmente estão extrapolados, né? Está subindo muito mais que o normal. Digamos assim, o sorriso do produtor anda muito grande e os preços estão acompanhando o sorriso do produtor. Que esses preços que estão aí, eu acho que tem que ser benefício do produtor. Mas, Fabiano, eu quero te chamar a atenção de uma coisa. Claro. Tá? Muito importante mesmo. Tá? Eu tenho falado com muitos produtores que estão encantados com o preço do soja, tá? E querem comprar produto porque acham que o preço do soja está aumentando. Mas, Fabiano, nós temos que pensar que quem vai pagar esses insumos extrapolados, quem vai pagar o dinheiro que vai vir para pagar os insumos que vamos comprar agora, vai ser a safra 22. E o preço da soja da safra 22 não está com toda essa bolinha que está o preço de hoje, né, Fabiano? Exatamente, Paulo. Senhor Paulo, vamos falar aqui uma questão, né, que eu tenho destacado já há algum tempo. Os custos de produção subiram muito. É claro que a soja, o preço teve uma elevação importante, mas os custos subiram demais. Dá para dizer que os custos estão mais elevados ou ganharam mais que o preço da soja ou ainda não? Não, talvez não, viste, porque realmente a soja ela teve uma sobrevalorização muito grande, mas muito grande mesmo. Deixa eu te colocar o seguinte, você sabe qual é o preço que deveria estar a soja normal? Deveria ser R$ 122 se os estoques estivessem normais. Tá? O preço do soja hoje, se não fosse essa perspectiva de falta de produto, o preço dele normal seria 122. Para maio de 2022, tá, a soja está prevista nesses barter, aí que tem que ter cuidado. As empresas, algumas estão colocando no barter o preço da soja futuro de 130, 135, 140. Não tem nada a ver com esse preço hoje de pedra, como a gente diz aqui, e o preço de balcão que vocês dizem aí. Lembra que eu falei contigo, eu estou falando daquele produtor, que é 85% dos produtores brasileiros, que normalmente comercializam seus produtos nas cooperativas, com cerealistas, e esse preço ele não tem muito que tu barganhar. E é esse valor que vai pagar todos os insumos que nós vamos precisar para a próxima safra, né? E com um aumento no adubo, no fósforo de 52%, considerando os 44 mais os 8 do dólar, e o KCL com 22% de aumento, nesse caso do adubo, houve uma extrapolação muito grande que o novo preço da soja lá para maio não suportaria. Então está muito mais difícil de montar o custo da próxima safra e adequar o custo para a próxima safra, se pensarmos
no preço do soja lá para 22, não esse preço que está na pedra hoje. Consegui me fazer entender, Fabiano? Tá certo, Paulo. Em relação a essas questões que estão ligadas ao barter e principalmente as trocas que elas são feitas, já que isso é, de certo modo, uma fonte de financiamento para o sojicultor, ainda está interessante? Bom, primeiro que o barter, e o pacote, ele é uma fonte de recurso muito importante para o produtor rural, né? Isso aí, queira ou não queira, o produtor tem poucas fontes de recurso, que é o financiamento, é barter, é CPR, e o barter realmente é uma ferramenta extraordinária, viu-se, Fabiano? Qual é o problema? As empresas, elas enxergam o produtor como um comerciante, digamos assim, despreparado, não anota os preços que pagaram, eles não têm uma planilha de custo da lavoura, então fica muito difícil de decidir se aquele pacote é bom ou é ruim. Falta gestão financeira. Olha só, se eu for comprar, por exemplo, o HIT, vou te dar um exemplo do HIT, tá? Sim. Eu fui ver os preços, eu também autorizei as compras da minha lavoura agora. E o HIT, ele estava 720, tá? E eu peguei o preço, pedi para estudar as propostas, tá. Quando eu fui comprar 4 dias depois, ele já estava 820, numa paulada só, aumentou 20 e poucos %. Porque a empresa ia começar a lidar com os barter, tá? Então, o que o produtor tem que fazer? Ele tem que olhar quanto ele pagou ano passado, né, e ver quanto estava o dólar ano passado. E ele tem que fazer essa conta. A tabela de dólar, entra na internet, tu consegue tabela de dólar de hora em hora nos últimos 10 anos. Tá? Então, ele acompanhar o que aumentou o dólar e acompanhar o que aumentou o produto para ver se o preço está razoável. Né? Ele não pode fazer um pacote, ele tem que abrir aquele pacote e olhar preço por preço, produto por produto, e não são muitos. Eu acredito que a montagem do custo de uma lavoura são 20, 25 produtos no máximo. Então, o produtor, se ele fizer isso, se ele souber o que está pagando pela mercadoria que ele está comprando, e ele tiver boa noção de quanto ele está entregando soja dele, soja na próxima lavoura, no próximo ano, estou falando de balcão de cooperativa, né, em torno de 140, então, ele certamente vai fazer um bom negócio. Mas só que como o produtor ele não tem esses controles, fica muito fácil de sugerir para ele um pacote. Olha, você vai ganhar um montão, o soja está 165, começa por aí. Não é esse soja de 165 que vai me pagar os custos da próxima lavoura. Não, é o soja lá de 21. Então, o barter é uma excelente ferramenta, né? Só que, no momento, está havendo uma extrapolação muito grande de preço. Então, o produtor tem que fazer o quê? Abrir as listagens dos produtos, um a um, e verificar o que aumentou junto com o seu agrônomo. Então, eu acho que não é momento de fazer o pacote, é momento de ir comprando os produtos que tiveram um aumento razoável, a sua maneira de entender, e postergar o máximo, porque mais que isso, é impossível subir. Isso aí não vai comportar no custo da próxima lavoura. Outra coisa, nós vamos fazer uma ótima safra. Tá? Os Estados Unidos vai plantar uma área muito maior, tanto de milho como de trigo, de milho como de soja. Tá? Então, se nós fizermos uma ótima safra aqui, e eles fizerem uma ótima safra lá, o preço do próximo ano cai para 120, 115. E aí, eu comprei produtos pagando isso aí, como é que eu fico? Então, o produtor tem que estar muito atento a isso. O produtor não pode se deixar ludibriar com a história de que o soja está com preço nas nuvens. Aquele soja que estava com preços nas nuvens já passou a carroça. Aquele soja já está vendido ou eu tenho que vender para pagar compromissos anteriores? Agora eu estou olhando para frente. Eu vou lidar com a safra de 22. E quanto vai estar o soja lá?
essa enxurrada de aumento que deu nos produtos agora, o produtor tem que sentar e fazer as contas. 20, 25 produtos que ele tem que comprar, dá bem para fazer isso, né? O produtor vai ter que agora administrar suas compras, administrar os seus custos. Não pode comprar um pacote, eu vou te entregar tanto porque o preço está bom. Não é tão bom assim, se formos olhar esses aumentos de preço. Certo, Fabiano? Tá aí, Paulo, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, sempre uma entrevista esclarecedora. Ele que vamos tentar trazê-lo agora, a partir de agora, em algumas edições aqui do Agricultura BR. Por aqui eu sigo e falo como é que vem soja lá na Argentina. E nós tivemos na tarde desta última quinta-feira, como tradicionalmente ocorre, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, falando como é que está a situação das lavouras. E as lavouras de soja tiveram um recuo na qualidade. É o que nós vamos mostrar agora. Eu falo das lavouras da Argentina. Nós temos aqui os números da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Se o pessoal já tiver os dados, obrigado. Olha só. Em boas condições, 19% das lavouras, isso representa um recuo em relação a uma semana antes. 23% das lavouras, uma semana antes, estavam em boas condições. As lavouras em médias condições ficaram em 70%, enquanto que aquelas que estão em condições ruins, elas ficaram em 11%, subindo de 8% para 11% em uma semana. Esse é o dado que a Agricultura BR traz para você. Falando de relatório, hoje teve a divulgação do levantamento, o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ele tradicionalmente ocorre nas quintas-feiras, entretanto, como nesta semana teve feriado, lá na segunda-feira, dia do presidente, passou para esta sexta-feira. E é disso que eu falo agora. Vamos dar uma olhada em como é que ficaram os números do relatório de vendas e exportações, uma vez que nós tivemos a apresentação dos dados e fica muito claro que a China não comprou soja dos Estados Unidos por conta do feriado chinês. E isso dá para aplicar em quase tudo, né? Principalmente carne bovina aqui no Brasil, o pessoal não teve aquela percepção. Veja comigo como ficaram os dados, então, para vendas nos Estados Unidos. Nós temos aqui vendas norte-americanas chegando a 455.944 toneladas. Na safra, os norte-americanos venderam 59.860.000 toneladas, muito próximo da meta de exportação já de 61.240.000 toneladas. Essa meta de exportação, ela subiu nos dois últimos relatórios de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. E olha, e se nós tínhamos um susto para o mercado de soja e milho nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, nesta última quinta-feira, por conta da apresentação dos dados do Outlook Forum da Agricultura do Departamento norte-americano, que aumentou as áreas, a expectativa de áreas em 5% para essas duas culturas. Hoje, soja já estabilizava essa informação e até subia. Vamos saber como é que vem soja em Chicago agora. Nós temos soja ganhando neste momento, posição de março a $13,80 mais 6 o bushel. Maio, $13,83 mais 4 por bushel. Julho, $13,70 mais 6. E a posição de agosto, $13,28 mais 4 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja em Chicago e que você acompanha aqui no Agricultura BR. Vamos falar agora de outra informação, né? Outro elemento que forma preço para exportações. É o dólar, não só para a soja, mas para todos os produtos nacionais. Veja como é que vem o dólar comercial. Hoje com queda, hoje uma queda um pouco mais expressiva, 1,15% de queda para a moeda norte-americana, a R$ 5,37 mais 8. São os números que eu tenho agora para o dólar, para a moeda norte-americana. Veja comigo agora como é que vem os dados relacionados à soja negociada em alguns dos mais importantes portos do Brasil. De acordo com a Grãos Corretora, eu tenho portos de Santos e Paranaguá, soja para entrega em março a R$ 164,00 a saca de 60 quilos. Portanto, estabilidade nos preços aqui, de acordo com a Grãos Corretora. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar para você a respeito de como que vem a agricultura, né, o cenário agrícola de Minas Gerais. Tem ampliação de área, 5% de alta, e vamos falar também de mercado de milho. Aproveite para entrar em contato conosco, mandar sua mensagem, sua participação, sua pergunta. O nosso WhatsApp é o
991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. E o estado de Minas Gerais pode ter uma produção agrícola 5% maior do que na safra passada, foi o que nos trouxe os números da Conab no seu levantamento no começo desse mês de fevereiro. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora pela internet com João Ricardo Albanês, subsecretário de Política e Economia Agropecuária da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas. João Ricardo, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Um prazer tê-lo por aqui. E eu quero saber onde que Minas está crescendo com os grãos, quais são os grãos de destaque no estado. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho desses valores tão expressivos aqui em Minas Gerais. Como você bem disse, o relatório da Conab, o 5º levantamento, né, tem confirmado uma expectativa de safra recorde para Minas Gerais. E é interessante porque o estado vem crescendo de forma assim significativa. Se nós pegássemos os dados de 16 anos atrás, nós tivemos um incremento de 100%. A previsão é de colhermos 16 milhões de toneladas, e há 16 anos atrás nós estávamos colhemos, né, 8 milhões de toneladas. E a área, nós tivemos um crescimento de apenas 35%. Então, demonstra o grande investimento que ocorreu pelos produtores em tecnologias, a questão da ampliação das áreas irrigadas, a utilização da segunda safra até a terceira safra. Então, esses resultados que nós estamos obtendo agora é um resultado que ele vem, né, de todo o investimento ocorrido ao longo desses últimos anos. A visão empreendedora dos produtores, né, buscando cada vez mais as inovações, buscando mais conhecer o mercado. E também nós temos que identificar também as oportunidades que têm surgido pela alta demanda externa e interna. Então, são muitos os fatores que têm contribuído para esses resultados positivos aqui na produção de grãos em Minas Gerais. E em Minas, o milho e a soja, eles representam 90% da produção dos grãos. Então, nós temos esses dois produtos, né? O milho representa aí em torno de 48%, a soja 41%, e a soja cresceu de uma forma significativa nos últimos anos. O crescimento é expressivo pela demanda do mercado, né? E também pelo crescimento da segunda safra aqui do milho. João Ricardo, em relação aos fatores ligados à demanda, nós temos tanto no aspecto doméstico quanto também no cenário internacional uma demanda muito maior por soja e milho, enquanto que a oferta internacional ela está bastante contida. Dentro deste cenário, Minas Gerais começou a ter uma produção mais efetiva também nesses dois grãos, tanto para o cereal quanto para a oleaginosa. Você acredita que esse bom momento segue? E principalmente Minas Gerais, seus produtores devem continuar produzindo dessa forma? Olha, eu acredito que sim. A demanda, ela vai continuar nesse ano forte, né? Fabiano, só para você ter uma ideia, o 2020, a soja que nós produzimos, 75% foi exportado, principalmente para a Ásia, né? A demanda do milho, nós não somos um exportador significativo de milho, porque Minas tem uma demanda muito forte, né? Nós temos aí um rebanho bovino expressivo, né? Nós somos o terceiro, nós temos uma atividade da suinocultura, da avicultura, tanto de corte como de postura
forte, né, que são altamente demandantes, né, de milho e farelo de soja. Então, o milho, né, tem uma demanda forte aqui no estado, nós até compramos de outros estados, né, para atender essa demanda, e a soja, pelo mercado externo, que tem sido muito pujante e tem demandado, né, eu vejo que a tendência desse crescimento vai continuar. Fabiano, que eu tenho, isso daqui é sentimento meu, né? Essa valorização, né, dos produtos, só para você ter uma ideia, o valor bruto de produção em 2020 em relação a 2019, nós tivemos um crescimento de 27% no valor bruto da produção, né? E nós chegamos a 98 bilhões de reais. E este ano que a gente estava pensando que nós teríamos um declínio, né, porque na parte do VDP agrícola, o café tem um peso significativo. E este ano é um ano da safra baixa, né? Nós pensamos que teríamos aí uma redução do valor bruto de produção. Isso não ocorreu, né? Nós estamos com a expectativa de chegarmos a 100 bilhões de reais, ou seja, um crescimento aí de 1,7% no valor bruto de produção. E o café, que teve um declínio, ele sempre ocupou, no caso da agricultura, né, a primeira colocação no VBP. Este ano, a soja assumiu essa posição pelo aumento da produção e também pelo valor, né, de mercado. A mesma coisa ocorreu com o milho, né, que subiu no ranking dos nossos produtos agrícolas, em função também dos preços, né, e da produção. Eu entendo que o mercado, né, ele vai continuar forte, e é interessante, está trazendo, eu vejo muitos jovens, né, com uma oportunidade, né. Na pandemia, nós tivemos uma mudança do comportamento da população urbana, procurando os interiores. Eu vejo que surgirão vários investidores, né, vários jovens também que, com outras ciências, não só das ciências agrárias e veterinárias, mas também vendo uma oportunidade ali, diante desses avanços tecnológicos, dos jovens inserirem nesse mercado, né? E eu entendo que isso é uma grande oportunidade. E para Minas, esse setor é essencial, porque as minas, como diz, as minas, elas são finitas. E a grande oportunidade do estado de Minas para o setor é enorme. Nós temos uma diversidade, o estado tem um número de municípios, tem a diversidade climática, de topografia, as oportunidades são enormes e nós estamos crescendo, e a participação do setor para a economia e na economia de Minas tem crescido de forma significativa. E isso é muito bom. Para encerrar, João Ricardo, nós tivemos também uma certa expansão de área em Minas Gerais. Essa expansão de área para as culturas agrícolas, ela ocorreu sobre áreas de produção de pecuária, áreas degradadas. Como que isso se deu aí em Minas? Sem dúvida, Fabiano. Ela ocorreu, sim, em algumas áreas de pastagem, e isso é muito bom, né? Isso é muito bom. O pecuarista, em Minas Gerais, ele também está inserindo desse contexto diante da valorização dos seus produtos no mercado, né? Então, a terra, né, passa a ter um valor, e a recuperação dessas áreas é essencial, né? É muito importante que o pecuarista tenha essa visão que o agricultor tem, né? E eu tenho percebido a melhoria nos resultados da pecuária, né? Nós estamos vendo os resultados da bovinocultura, né? O preço da arroba do boi no mercado. Então, nós temos que avançar na produtividade. E uma forma é a recuperação dessas áreas, né, na integração lavoura e pecuária, né, muitas vezes também integrado com floresta, que no caso de Minas Gerais, nós temos a maior área plantada, né, de eucalipto.
Então, é uma oportunidade que nós temos nessa área, e o nosso estado, ele tem 33% do seu território em pastagens, e grande parte dessas áreas estão em algum estágio de degradação. A possibilidade de inserirmos a agricultura, né, a integração em agricultura e pecuária, é uma grande oportunidade, e de termos uma participação relativa na produção de grãos no Brasil de forma mais significativa. É o meu sentimento, e vejo que isso tem ocorrido. Mas também não é só isso não, Fabiano. A gente tem percebido que a segunda safra tem crescido também no estado, até a terceira safra, né? Nós temos ampliado a área de irrigação, né? Nós temos um potencial enorme. Minas, não preciso dizer que é conhecida como a caixa d'água, né? Nós temos ainda algumas dificuldades do ponto de vista não é da legislação ambiental, não é que é dificuldade. Nós precisamos entender toda a preocupação, né, dos órgãos ambientais, não resta dúvida, temos que atender às demandas, mas nós temos um potencial enorme para crescermos aí na segunda, na terceira safra, fazermos a irrigação de complementação, mesmo no plantio de verão. Então, Minas são muitas, né, mas com enorme possibilidades. Tá certo, João Ricardo, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Um grande abraço a você. Eu que agradeço a oportunidade. Falamos sobre a colheita de milho na Argentina, que atinge agora algum percentual mais elevado, quer dizer, saiu um pouco, chegando aí a 0,4%. É a Argentina que apresenta uma condição pior assim, para esse milho que tem por lá, segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Mesmo assim, a Bolsa não reduziu a sua estimativa de produção. Lá na Argentina permanece, então, em 46 milhões de toneladas a expectativa de produção, que nós vamos ver na tela agora. Você acompanha comigo a Argentina com uma estimativa total de 46 milhões de toneladas, 5 milhões e meio de toneladas abaixo do que tinha sido produzido na safra anterior. É o que a Agricultura BR traz para você. Vamos dar uma olhada agora como é que vem a situação para o desenvolvimento das lavouras de milho lá na Argentina. Nós trazemos aqui os dados, aqui colheita com 24% das áreas em boas condições, deu uma melhorada ali, um ponto percentual nas lavouras em boas condições, em médias condições 64%, e as lavouras em condições ruins subiram de 9% para 12%, portanto 3 pontos percentuais de elevação em lavouras ruins lá na Argentina para o milho. Milho vai ter uma área maior nos Estados Unidos, é o que nos mostra o Outlook Forum da Agricultura do Departamento Norte-Americano. Vamos saber como é que vem milho Chicago. Soja hoje já estabilizou e veio para alta, mas milho continua apresentando números negativos ou próxima estabilidade. Posição de março vem a $5,47 mais 6 o bushel. Maio, $5,47 mais 2. Julho, $5,38 mais 6. E a posição de setembro, $4,85 mais 2 o bushel. São os negócios que eu destaco agora com milho na Bolsa de Chicago. E o novo híbrido de sorgo granífero, o BRS 3318, ele apresentou muita resistência às pragas e uma fácil adaptação nas áreas de teste de produção. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora pela internet com Cícero Bezerra, ele que é pesquisador e fala conosco sobre as características desse sorgo. Cícero, obrigado pela participação aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR, e eu quero saber quais são as principais características desse híbrido. Primeiramente, é um prazer estar
falando com vocês, no canal do Boi. E sempre é interessante, eu gosto muito de falar sobre sorgo, né? A gente trabalha muito com essa cultura na Embrapa, então é bem interessante. Esse híbrido, na verdade, é uma demanda de mercado. Nós temos alguns licenciados que estão precisando de híbridos novos. É um híbrido de alto potencial produtivo. Ele tem uma estabilidade de produção muito boa. Nós testamos ele numa rede grande de ensaios. Um híbrido de uma linha de híbrido precoce, híbrido sem tanino. Ele tem tolerância a nematóides, principalmente o Pratylencos brachyurus, que é o que dá mais problema no caso da safrinha, na época da segunda safra, né? E também ele tem uma tolerância a alumínio, então tem uma expectativa muito boa nesse sentido para esse híbrido devido a essas características já faladas. Qual tipo de solo ou região mais indicado para o desenvolvimento desse híbrido? Sorgo, na verdade, similar a outras plantas, o que ele quer é um solo que tem uma textura média, uma textura boa, para que a raiz dele possa entrar no solo e extrair nutrientes e água. Então, sorgo, nesse sentido, o sorgo é muito similar a outros cereais, como milho ou como trigo. Ele precisa ter um solo bom, ele foi desenvolvido para o plantio no cerrado. Então, o que a gente realmente pede é que seja plantado num solo não muito pobre, então tem que ter uma certa fertilidade do solo e que tenha uma estrutura boa para o desenvolvimento radicular. Então, o ideal dele é que você descompacte esse solo, é que você faça um sistema de plantio direto, normal, igual é feito para outros cereais, ou para o milho, ou até mesmo, que ele é normalmente o sorgo é plantado em sucessão à soja. Então, é nestas áreas que esse híbrido é recomendado, como sucessão à soja na chamada segunda safra. Quais foram os índices de produtividade observados, Cícero? A produtividade desse híbrido está em torno de 100 a 120 sacas por hectare, que é uma produtividade muito boa se compararmos à média nacional, né? Então, o que a gente pede, na verdade, se o produtor precisa é seguir a data certa de plantio, seguir as recomendações de manejo, tanto de adubação como manejo de plantas daninhas e manejo de doenças. Então, nos nossos experimentos, na média, ele obteve essa produtividade de 100 a 120 sacas por hectare. Em relação à busca por alternativas, né, como que o pecuarista pode utilizar esse híbrido de sorgo e como que ele traz o impacto em relação ao desenvolvimento e principalmente aos seus fatores nutricionais? O sorgo granífero como um todo, ele pode ser plantado tanto na safra como na chamada safrinha, ou seja, safra principal, que seria outubro, novembro, e na segunda safra. Mas na safra, quando tem uma época de chuva, o sorgo acaba não competindo em produtividade com o milho. Então, por isso que o sorgo é plantado somente no mês de fevereiro, quando começa a dar algum problema. A gente sabe que o milho não suporta nada de veranico, que vai ocorrer lá em maio, junho. Então, o recomendado planta-se, digamos, o milho na segunda safra até 15 de fevereiro. A partir de 15 de fevereiro é a data recomendada para plantio de sorgo. Esse sorgo ele foi testado tanto no verão, né, que seria na safra, como na safrinha. O recomendado principal, mais usado ultimamente, né, que é o recomendado, seria de 15 de fevereiro a 10 de março. Essa é uma janela muito boa para esse híbrido, pensando na segunda safra. E recomendando, quanto mais você atrasa esse plantio, costuma-se a produtividade reduzir. Isso é claro porque as chuvas vão reduzindo lá nos meses de maio, junho, julho, e sem chuva, mesmo sendo um sorgo uma cultura bastante tolerante à seca, mas essa tolerância é comparativa a outros cereais, né? Mesmo assim, o sorgo precisa de uma determinada quantidade de água na época de enchimento de grão. Tá certo. Cícero Bezerra, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde, obrigado pela entrevista.
O mercado do café físico no Brasil tem apresentado altas nessas últimas semanas e também o Arábica em Nova York. É o que nós vamos conferir agora, começando pelo mercado futuro. Arábica negociado em Nova York na plataforma Ice Futures. Veja comigo agora como é que vem os negócios. Nós temos aqui posições de Arábica em estabilidade. Posição de março, com alguma perda no momento agora, $1,26 mais 75 a libra peso. É o que nós temos de destaque para essa posição. Maio vem na estabilidade, as demais posições também. $1,29 mais 35 a libra peso em maio. Julho, $1,31 mais 20. E a posição de setembro, $1,32 mais 95 por libra peso. São os destaques com o café Arábica negociado na Bolsa de Nova York. Trazemos agora as informações do café robusta negociado na Bolsa de Londres. Os fundamentos são os mesmos, nós temos uma produção menor no Vietnã, que é o maior produtor dessa variedade, e isso tem afetado positivamente os negócios com o café robusta na Bolsa de Londres, que vai mantendo um equilíbrio acima de $1.300 por tonelada, o que é um fator importante para o conilon aqui no Brasil. Veja só que hoje nós temos correções para as posições de curto prazo com o café robusta. Posição de março, $1.349 a tonelada, com queda de 0,22%. Maio, $1.372, com queda de 0,58%. Recua 0,43%. A posição de julho, a $1.388. E a posição de setembro, $1.403, permanecendo acima de 1.400, com uma queda de 0,42% nesta sexta-feira. Você vai acompanhar agora estimativas que foram divulgadas, estimativas agrícolas pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo em mais um levantamento. Os números agora são para a cana-de-açúcar e quem fala sobre eles é o repórter Gustavo D'Angelo. A produção paulista de cana-de-açúcar foi estimada em 437,55 milhões de toneladas, volume 0,5% superior ao colhido em 2018-2019. A variação ocorreu em consequência do aumento de 0,9% na produtividade, uma vez que a área de 6,12 milhões de hectares é similar à da safra agrícola 2018-2019. A retomada das atividades em setores da indústria e comércio, com o relaxamento das medidas de isolamento social, permitiu o aumento no consumo de etanol. Mesmo assim, a safra foi mais açucareira do que o previsto no início de 2020, em função da demanda interna e externa. De acordo com a estimativa da Conab, do total de cana produzida no país, 53,8% devem ser destinados à produção de 29,8 bilhões de litros do biocombustível, enquanto o açúcar absorverá 46,2% da atual colheita, devendo gerar 41,8 milhões de toneladas de açúcar. Com relação ao mercado, em 2020, o complexo sucroalcooleiro se consolidou no primeiro lugar na pauta de exportações paulistas, com 6,40 bilhões de dólares. As vendas externas cresceram 56,3% em valores e 67,3% em volumes exportados, devido ao bom desempenho das vendas do açúcar. Para o álcool, os embarques também apresentaram aumentos comparados com o ano de 2019. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Olha, ainda falando de cana-de-açúcar, nós vamos trazer agora para você que está acompanhando o canal do Boi Agricultura BR, uma reportagem que mostra uma usina de cana-de-açúcar no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, que está em leilão judicial, está colocada à disposição do público. Você vai acompanhar essa reportagem, depois nós vamos para o intervalo e daqui a pouco vamos falar a respeito de desenvolvimento genético na bovinocultura de corte. Eu volto já.
E a repórter Kylie Rodrigues acompanhou a prova de avaliação de desempenho do Nelore. E você vai saber um pouco de como que aconteceu essa prova e os resultados dela agora aqui no Agricultura BR. Desde 2016, a unidade gado de corte tem uma estrutura que possibilita a coleta individual do consumo de alimentos dos animais. As informações são utilizadas pelos pesquisadores que avaliam a eficiência alimentar, ou seja, como o animal usa o alimento que consome para transformar em ganho de peso, em carne. A prova é realizada na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Com uma moderna instalação de coxos eletrônicos e bebedouros, os animais permanecem por cerca de 70 dias confinados, sendo monitorados diariamente pela equipe da unidade e do programa GenePlus. Cerca de 47 coxos instalados hoje. E também a gente conta com plataformas de pesagem antes dos bebedouros, que permitem o quê? Toda hora que o animal vai beber água, ele é pesado também, automaticamente. Então a gente consegue coletar individualmente o consumo de alimento do animal, toda hora que ele vai ali no coxo, ele está sendo avaliado, e também a gente coleta o peso dele quando ele vai beber água. Tem uma plataforma de pesagem, como eu expliquei. Além da eficiência alimentar, os touros são avaliados quanto ao seu desempenho ponderal, características de carcaça, ponto de vista reprodutivo. Tudo é analisado pela equipe, até porque o processo seleciona os melhores machos promissores, que serão utilizados em rebanhos de seleção e também comerciais, com foco em melhoramento genético. A gente recebe animais depois do sobreano, então animais já com 20 meses, 22 meses, que já passaram por todo o processo convencional e tradicional de avaliação dentro das fazendas. Então vem para cá, para essa prova, a cabeceira dos rebanhos, os animais mais promissores, escolhidos pelos criadores, pelos técnicos que acompanham essas fazendas, que faz parte de um processo também de identificação e fomento de touros jovens, que a gente chama de ATJ+. Então já são animais que já estão no momento de, acabou a prova, podem ir trabalhar nas fazendas em monta natural ou ir para centrais de inseminação, onde vão ter sêmen coletado e distribuído aí para todo o país. A grande novidade da prova deste ano de 2021 é a entrada de animais da raça Brangus. Fazemos avaliação genética para criadores da raça Brangus e já há alguns anos a associação nos procurou para fazer a prova deles, para fazer uma prova de avaliação na Embrapa com o programa GenePlus. E é importante dizer que esse centro, né, essa unidade de avaliação da Embrapa Gado de Corte, ela está aberta às outras raças também. Basta que nos procurem. Participam da prova animais nascidos em 2019, que estão completando sobreano nas fazendas. As regras são as mesmas, tanto para Nelore como para Brangus. A gente está trabalhando entre 40 e 60 animais, então nós temos esse teto aí de 60 animais. As inscrições é até acabar o número de vagas, então é importante que os criadores se apressem no processo de inscrição, procure a gente para fazer isso. E dia 4 de junho vai ser o dia onde nós vamos apresentar o resultado final da prova, apresentar os animais. Está programado um dia de campo, não sabemos se possível de ser realizado presencialmente, mas se não possível presencialmente, certamente será uma apresentação virtual. Então o final da prova ele está marcado para o dia 4 de junho, onde nós vamos apresentar o resultado ali dos animais, apresentar a classificação geral e os criadores que se destacaram. As inscrições para a PADN 2021 estão abertas. Veja as informações para os animais da raça Nelore, como o dia do recebimento dos animais, início da adaptação, início da prova, final da prova e dia de campo. Para o Brangus, as informações também seguem na tela. Importante lembrar que somente entram na prova touros Brangus nascidos de 1º de agosto a 30 de outubro de 2019. Então, aqueles interessados, procurem o mais rápido possível os nossos coordenadores, especialmente no caso do Nelore, Leonardo Nieto, está à disposição para explicar, dar mais detalhes e de como é o processo para que esses animais venham aqui para Campo Grande participar da prova.
O programa GenePlus é um serviço colocado à disposição do criador pela Embrapa Gado de Corte. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. A Agricultura BR traz as últimas informações dessa edição. Vamos ver como é que soja em Chicago vem se comportando no mercado de Chicago. Nós temos aqui elevações para as posições de curto prazo, posição de março a 1.377 dólares, desculpa, 13 dólares 77 centes mais 6 o bushel, vindo com uma alta de 2 pontos. Maio com 13 dólares 80 centes mais 6 o bushel. Julho 13 dólares 69 centes mais 2 e a posição de agosto a 13 dólares 28 centes por bushel. São os negócios com soja em Chicago. Acompanhe comigo agora como é que vem o dólar comercial vindo a R$ 5,37, agora perdendo 1,29%. São os negócios deste momento com soja e dólar. Mais informações daqui a pouco às 16 horas na terceira edição do Agricultura BR. Eu vou para o intervalo comercial, desculpa, não vou para o intervalo, vou ficando por aqui. Voltamos às 16 horas no horário de Brasília e aí nós vamos trazer algumas informações a respeito principalmente da produção de soja em relação aos preços praticados aqui no país. A todos um grande abraço e até lá!